Esse vídeo talvez seja o vídeo mais difícil que eu vou fazer na minha vida. É um vídeo que eu protelei muito tempo e não queria fazer, na verdade, porque eu vou falar de uma coisa que eu não acho certo que eu fale, que é sobre qualidade musical. Mas a coisa anda tão degradada atualmente que fica meio difícil não falar, né? Porque depois de muito tempo, parece que a música se degradou muito, a qualidade musical se degradou demais. Eu comecei na música na época no final de 80, de 70 para 80, comecinho de 80, e eu sempre gostei muito, escutava muita música nas rádios, ouvia programas do Barros de Alencar, Difusora FM, todos essas rádios. A rádio era excelente para gente ficar, tomar conhecimento do que estava bombando, né? Até o programa do Barros de Alencar tem as 7 campeãs do dia, onde as pessoas votavam em músicas para tocar no final do programa. Aí começava do 7º lugar e até o 1º lugar, todo mundo votando as mais eleitas do dia, as mais pedidas do dia, e para o final do programa. Na época, quando eu comecei a ser músico, era complicado, porque a gente não tinha tantos recursos assim, para comprar um instrumento era muito complicado, porque instrumento bom era caro, né? Na época tinha aquelas caixas tremendão para guitarra, para contrabaixo, a bateria eram todas acústicas, né? Era a época dos bailinhos, né? O pessoal chama de bailinho mela cueca, bailinho em que os Folhas tocavam, Terry Winter, tanta gente boa, né? Que fazia som. E havia sim manipulação na música. Tinha até um efeito chamado efeito sanduíche, que você colocava. Efeito sanduíche nas rádios era assim: quando o divulgador pedia para divulgar uma música, talvez pagasse um PP, né? Não, PP não. PP é para a polícia. Confundindo as coisas. Quando eu pagasse o que eles chamavam de plano de mídia, né? E a gente chamava de jabá. E aí, o que acontecia era que os radialistas, os disc jockeys, colocavam uma música que estava fazendo muito sucesso no começo, depois colocava aquela música que estava sendo divulgada no meio, e depois colocava uma outra música que também estava fazendo sucesso no final de uma seleção de 3 músicas. Mas esse era uma das maiores manipulações que tinha, né? Não tinha tanta outras manipulações. É lógico, tinha. As gravadoras patrocinavam alguns músicos e outros não, né? Muitos talentos que eram anônimos permaneceram anônimos porque não se vendiam à mídia. Mas era uma coisa, eu não vou dizer que é inocente, porque não pode considerar inocente uma coisa dessa, né? Porque o controle de tudo nunca é uma coisa inocente. Mas era o que tinha. Agora hoje existe, a música está muito eletronizada. Um negócio assim, estão usando
muita eletrônica, mais uma eletrônica digital que altera tudo. Antigamente, cantores tinham que ser afinados, cantar bem, ter fôlego. Hoje, você coloca um plugin no computador e afina a voz de qualquer vagabundo. Antigamente era bem mais trabalhoso, né? Você manipular essas coisas, afinar a voz, o cara era desafinado, era complicado. Barros de Alencar era um cara que era desafinado, era para cantar ele era desafinado, para falar não, tinha uma voz bonita. Mas, quer dizer, para falar também não tinha aquela voz bonitona não, né? Era tudo com filtros, né? Mas o Barros de Alencar era uma das poucas exceções onde se fazia esse tipo de manipulação. Depois, com o tempo, com a música eletrônica, tudo virou manipulado. Às vezes você vai no show e você vê um show ao vivo de um cantor famoso, tudo saindo maravilhoso, tudo ótimo, tudo maravilhoso. E parece que é a gravação original. E você vai ver, é mesmo. É a gravação original. Os músicos tem vez tá só fazendo uma sombra para um playback. E é difícil. Aí fica difícil. Mas isso ainda não é o pior. O pior é que agora tem muito compositor usando inteligência artificial para compor músicas e para fazer arranjos. Isto está acabando um pouco com a criação humana. Quando eu comecei a estudar música, eu tinha um livro chamado Toque Fácil. E uma das primeiras frases que tinha era o seguinte: música é a arte de expressar os vários sentimentos da nossa alma, da alma humana, através do som. Pois é. Som e a outra parte, o som é o resultado do encontro entre dois corpos que, ao vibrarem, produz o som que é captado por nossos ouvidos. Só que hoje em dia tem muito som sintetizado e muito arranjo feito por inteligência artificial. Isso é problema. Está acabando com a música, está acabando com os músicos, está acabando com os compositores, está acabando com o mercado. E um pouco da culpa disso é de nós, públicos, que quando vamos assistir a um show, nem nos importamos. Eu não gosto de ver gente cantando em cima de playback, essas coisas não, eu gosto de tocar ao vivo, tocar na unha mesmo. Mas eu conheço muita gente que paga um pau para cantores que interpretam em cima da própria gravação que eles fizeram. E desculpa fumar, eu fumo mesmo, e esse negócio de politicamente correto para mim não tá com nada não, eu sou original. Então, tem muita gente tem muito cantor hoje em dia que faz uma gravação, inclusive gente que nem é famosa, que toca nas casas noturnas por aí, nos barzinhos, e cantam em cima da própria gravação. Não tem mais músico para acompanhar eles. As pessoas vêm, aplaudem, consomem na casa, dão lucro para casa, a casa paga uma merreca para eles, né? Eles são culpados, porque também eles não sabem cantar. O que se eles receberem, tá bom, se não receberem também, foda-se para eles, né? Essa é a verdade. Então, e as pessoas que estão assistindo também são culpadas, porque não se incomodam. Eu lembro que uma vez o Queen veio para o Brasil e o Queen gravou, se eu não me engano, We Are the Champion. Era uma música que eles gravaram em estúdio, eles gravaram tudo. Mas era impossível, me parece, de reproduzir aquela música ao vivo, só eles. E eles não levaram uma banda, então colocaram um playback, fizeram uma fumaça para dizer que
para ninguém ver que eles não estavam executando a música. É isso aí. A grande verdade é que a inteligência artificial não é inteligência merda nenhuma. Ela é apenas um algoritmo de computador que pega arquivos aqui, ali na internet e faz uma montagem lógica. E você nem percebe, eu não percebo. Ela é bom. Inteligência artificial é bom. Recursos eletrônicos também são bons, mas desde que sejam usados com consciência. Músico tem que tocar ao vivo, cantores têm que cantar ao vivo e o público tem que parar de ser bobo e assistir essas porcarias, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Eu sou Cebolinha e até breve num próximo vídeo.